N, a gente teve que usar um lema que eu não demonstrei, mas cuja demonstração, embora um pouco técnica, é muito simples, né? Que é o seguinte: digamos que a gente tenha uma aplicação F de RM PRN, tomando valores de um aberto de RN, né? E tenha outra aplicação G tomando valores em RP, né? A gente quer considerar a composta dessas aplicações. Mas suponhamos que no domínio a gente tem um compacto K, no contradomínio um outro compacto, esse aqui é um compacto, esse aqui também é compacto, e digamos que f de K está contido no interior de L. Né? Ok? Então, o lema disso é o seguinte, que dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se as derivadas de f em x é menor ou igual que delta, para todo x pertencente a k e para todo j entre 0 e r, né? E as derivadas de g de x menor ou igual que delta também, g de y, né? Para todo y pertencente a esse compacto L e para todo j menor ou igual que r, então a gente tem que a derivada, que a norma da derivada de g composto com f no ponto x é menor ou igual que epsilon para todo x pertencente a k e menor ou igual que r. Quer dizer, é a continuidade da composição, né? Mas a gente está controlando apenas as derivadas nesse compacto K. Bom, esse é um lema que eu usei explicitamente aí, porque a prova desse lema é muito simples, né? Quer dizer, ao invés de calcular a norma da derivada, né, essa norma da derivada é comparável, né, com o sup das normas das derivadas, dos valores absolutos das derivadas parciais. Então, o que a gente tem que provar é que as derivadas parciais dessa composta, né, ficam todas elas menor que o número epsilon, desde que as derivadas parciais dessas duas funções, nesses pontos aí, são menores que delta. E aí é simplesmente olhar para a fórmula das derivadas parciais, como a gente tinha observado antes, né? Se a gente pega a derivada parcial, qualquer derivada parcial de ordem menor ou igual que r da composta, né, é uma soma, né, onde cada parcela é um produto de derivadas parciais de f de g de ordem menor ou igual que s. E o número de parcelas é limitado por m, n, p e r, né? E o número de fatores em cada parcela também é limitado. Então, se cada um dos fatores é suficientemente pequeno, como o número de parcelas é limitado, então essa aqui vai ser limitada também, né? É simplesmente olhar para a fórmula e concluir. Então, por que a gente teve que usar isso aí na prova, né? Porque a norma, né, para
para a distância, né, entre duas funções, quer dizer, se a gente tem uma função de Mn, que a gente quer analisar uma vizinhança dessa função, né, o que a gente fez foi tomar cartas locais, né? Psi de Ti de N em Pi tilde de Rm, né? Φ de Pui de M na bola de centro 0 e raio 3 contido em, acho que a gente tinha chamado de WI aqui, né? Em PRN, né? E aí e tais, né, tais que F de WI está contido em PIMVI, né, e essas propriedades, né, o WI localmente finito, essa cobertura localmente finita, e para as bolas, a união dos UIs é igual a M, onde o I é para a imagem das bolas de raio 1. Né? E uma vizinhança de F, né, é dado por uma sequência de números ρI, né, e definida, né, pelo conjunto dos Gs, né, tais que o G da bola de Φ menos 1, da bola de centro 0 e raio 2, uma bola um pouquinho maior, né, continua contida em VI, né, e que a norma de... então a gente pode falar na expressão das duas funções a gente quer que seja menor que ρI para todo x na bola de raio 1. Então essa é a definição da vizinhança de F. Então a gente quer encontrar uma função sem infinito aí, né? E a gente encontra que a gente sabe, né, a gente mostrou usando convolução, um lema no Rn, né, que essas funções do Rn aqui a gente pode aproximar, bom, aqui é G, né, que a gente pode aproximar uma função dessa no Rn por outra função que é igual para essa, fora de uma vizinhança desse compacto, que é o fecho da bola de centro 0 pi raio 1, é tão diferenciável quanto F em todos os pontos, né? E essa aproximação é arbitrariamente pequena. Né? Okay? Então, nesse domínio aqui, a gente consegue isso tão pequeno quanto se queira, em particular menor que o ρI. Mas acontece que quando a gente faz essa perturbação localizada nesse domínio aqui, né, a gente quer que seja pequena nos outros domínios também. Né? Porque tem outros domínios que podem intersectar esse aqui. Mas acontece que é um número finito. Tá? Ok? Tá certo? Então eu posso usar isso aqui, onde esse G seria para mudança de coordenadas. Né?
Então, usando esse lema, eu tenho que, se essa distância é muito pequena nesse domínio aqui, se eu faço o número finito de mudanças de coordenadas, né, eu vou ter pequeno em cada uma das outras coordenadas. Né? Porque essa mudança que eu fiz localizada nesse domínio aqui, ela influencia outros domínios também. Né? Mas é um número finito de domínios. E as mudanças de coordenadas relacionam essas funções com as funções nos outros domínios. Então, usando esse lema da composição, a gente vê que isso aqui for suficientemente pequena, nesse domínio, ela é também nos outros domínios. Né? Ok? Tá certo? Então, com essa observação, né, quer dizer, usando esse lema, a gente constrói aquela sequência por indução. Né? A gente começa com G1, né, que pertence a essa vizinhança de F, né, e que o G1 sem finito em φ1 menos 1 da bola de centro zero em raio 1, né, e pitão diferenciável que é F em todos os pontos. Okay. E P de fato igual a F fora de W1. Quer dizer, não altera o F. Okay. Então agora eu simplesmente repito isso aqui, quer dizer, eu tomo uma vizinhança de G1, esse G1 pertence a essa vizinhança, então eu tomo uma vizinhança de F, de G1 contido nessa vizinhança de F. Então, pelo mesmo argumento, né, eu tenho G2, né, pertencente a essa vizinhança, com as mesmas propriedades, sem finito em φ2 menos 1 da bola de centro zero e raio 1 e tão diferenciável quanto G1 em todos os pontos e π igual a G1 fora de W2. Okay? Então, em particular, o G2 é diferenciável na união de sem finito na união de φ1 menos 1 da bola de raio 0,1 com φ2 menos 1, né? Porque o G1 já era. E assim por diante. Então, todas essas sequências aqui estão contidos, todos os elementos dessa sequência estão contidos nessa vizinhança P de F. Né? Ora, mas novamente usando que o W é localmente finito, né, a gente tem o seguinte, né, quando eu vou, dado N0, dado N0, né, qualquer, existe o N1, né, maior que N0, se eu tomo N1 suficientemente grande, eu tenho que se N é maior do que N1, então isso implica que Gn restrito a Wn0 é igual a Gn1 restrito a Wn0. Né? Porque se eu fixo esse domínio Wn0 aqui,
se eu tomo um N1 suficientemente grande, o que eu for fazer nessa vizinhança não altera de jeito nenhum a função em Wn0, porque os domínios não se intersectam, né? E a deformação que a gente está fazendo em cada caso está contido no correspondente domínio. Então, essa sequência, né, quando é restrita a cada um dos domínios, ela passa a ser constante a partir de certa ordem. Em particular, converge e aí eu defino o G restrito a Wn0 como sendo o limite, que é exatamente o G N1 restrito a Wn0, porque isso aqui é constante a partir de certa ordem. Então, eu obtenho uma função sem infinito e que satisfaz as desigualdades que eu preciso aqui, né? Porque cada uma delas satisfaz em todos os domínios, né? Quer dizer, isso aí então, essa é a prova do teorema. Bom, então essa mesma prova que a gente pode estender para outras situações, né? Por exemplo, seria o seguinte, digamos que a gente tenha uma fibração localmente trivial. Ok? Tá certo? De classe sem infinito, digamos, para não preocupar com a diferenciabilidade. Então, digamos que a gente considera o conjunto das seções, né, de classe CR de π. Quer dizer, são as transformações, né, de sigma de ME, que é composto com a identidade está igual a M. Né? Ok? Tá? Isso aqui é um subconjunto fechado. Isso é um subconjunto fechado. Obviamente é um subconjunto fechado, né? Porque o complementar é aberto, né? Porque se a gente tem uma aplicação de ME que não é uma seção, significa que para algum ponto x, o π de sigma de x é diferente de x. Então vai ser diferente para todas as transformações numa vizinhança. Então é um subconjunto fechado. Então ele herda aqui essa topologia aqui. Em particular, ele é um conjunto para um espaço de Baire. Bom, como a gente viu, em geral ele pode ser até vazio, né? Okay? Mas se não for vazio, é um espaço de Baire. Bom, então, para a gente ter o seguinte, que gama infinito de π é denso em gama R de π. Né? Bom, a gente não pode usar diretamente a densidade aqui, porque, dado uma função CR aqui, eu posso aproximar pelo teorema por uma transformação sem infinito de ME. Mas essa transformação não é necessariamente uma seção. Né? Okay? Então, não posso aplicar diretamente o teorema. Mas a gente pode aplicar a prova do teorema. Exatamente demonstrar a mesma prova como? Considerar um sistema de vizinhança de uma seção onde todo mundo seja seção. Né? Como é que a gente faz? A gente simplesmente toma WI, PM, tais que existam trivializações locais
Φi, né, de Wi vezes a fibra em π-1 de Wi. Né? Okay? Então, uma família de trivializações locais. Né? E, novamente, a gente pode supor que esse Wi contém um aberto UI, né? Onde aberto com fecho compacto, né? E a união dos UIs cobrindo M. Né? Ok? Bom, então agora a gente sabe que uma seção sigma, né, é simplesmente uma família uma seção sigma, né, é simplesmente uma família sigma aí de funções, né, de Wi em F, funções usuais, né, que são compatíveis com relação né, as mudanças de trivialização local, como a gente viu. Ora, então a gente pode aplicar diretamente o teorema nesse contexto. Né? Tá certo? Quer dizer, a gente aproxima, né, o sigma I por um sigma I tilde de Wi em F para cada I, né? Em F, tal que sigma I tilde sem infinito em UI, né? Bom, que isso é sem infinito em UI, tão diferenciável quanto o sigma I em todos os pontos, né? Igual a sigma I fora de vizinhança de I barra contida em Wi, com vizinhança compacta. Exatamente a mesma coisa, né? Okay? Então, a partir desse cara, a gente constrói uma outra seção sigma tilde bem PM, né? Simplesmente que nessa trivialização coincide com sigma I tilde e fora de Wi coincide esse sigma tilde, a gente simplesmente estende como sendo sigma de x fora de F, né, de Wi, e sigma tilde de x é igual a quê? É igual a pegou a Φ de x vírgula sigma I tilde de x. X sigma I tilde de x é um ponto aqui, eu levo para o fibrado para lá. Então isso dá uma seção que é sem infinito, né, em UI, né? Ok? E coincide com sigma lá fora. Então, o mesmo argumento e essa função eu posso, pelo mesmo argumento que antes, ela está em qualquer vizinhança do sigma. Então, o mesmo argumento dá uma seção. E cada vez a gente está conseguindo uma seção. Não é uma... Okay? Então, isso aí dá... Então, isso mostra que o espaço das seções sem infinito é denso no espaço das seções CR, com o mesmo argumento.
Bom, como eu disse, em geral, com a fibração, o espaço de seções contínuas pode ser vazio, né? Então, o teorema fica vazio nesse caso. Mas tem uma situação onde isso é sempre não vazio, né? Que é o caso de fibrado vetorial. Você tem um fibrado vetorial, e um caso especial importante, né, é quando a gente tem um fibrado vetorial, né, e quando M é compacto. Bom, sem ter um fibrado vetorial em geral, o espaço das seções sem infinito é denso, como a gente viu, um caso particular desse argumento, e o espaço de seções é o espaço de Baire também, né? Com o mesmo argumento que a gente tinha. Bom, porque é um subespaço fechado de um espaço de Baire. Mas no caso de M ser compacto, né, ele tem uma estrutura ainda melhor, né? Nós temos que gama R de π, né, o espaço das seções, né, é um espaço de Banach. Quer dizer, com essa topologia que ele tem como um subconjunto do espaço das funções CR de Mn, ele tem uma estrutura de espaço de Banach. Quer dizer, ele tem uma norma e nessa norma ele é completo. Como é que a gente define essa norma? É daquela maneira que a gente viu aí. A gente pega uma... Bom, para que seria melhor a gente tomar o φ de WI da bola de centro 0 e raio 3, cartas locais, né? Em M, né? E ao mesmo tempo a gente tem a trivialização, né? Bom, agora a gente tem um espaço com fibrado vetorial, a gente tem a aplicação de um certo espaço euclidiano aqui, K, de posto K em π menos 1 de WI, né? E novamente a gente tem aqui M, né, é igual a união de π menos 1 de WI e igual a 1 até um certo N0. Né? Porque como é compacto, agora a gente tem um número finito de vizinhanças trivializadoras cobrindo o coisa toda, né? Então aqui é importante que seja finito, né? Bom, então agora a gente pode definir uma norma compatível, você tem uma seção sigma, né? A gente define a norma de sigma como sendo supremo, né? O supremo x pertencente à bola de centro 0 π raio 1, né, de derivada de J de sigma I composto com φ menos 1 de x. Quer dizer, olha as expressões aqui, que são funções de Rn e Rk, né? Calcula a derivada
até para a ordem J e tomo o supremo disso. Ok? E tomo o supremo em I também, né? Porque tem um número finito. Para cada I eu tenho o supremo e tomo o máximo desse troço em I. Né? Então isso aqui dá uma norma e é fácil ver que com essa norma o espaço é completo. Então tem um espaço de Banach. Então o espaço das seções de um espaço vetorial sobre uma variedade compacta é um espaço de Banach. Ok? Tá certo? Bom, então esse espaço de Banach também, a gente pode usar esse espaço de Banach para dar uma estrutura de variedade no espaço das aplicações CR. Da seguinte forma. A observação aqui tem que ser mostrada, né, mas, digamos, um exercício, o espaço das aplicações CR de MN, M compacta, tem uma estrutura de espaço de Banach, tem uma estrutura de variedade de Banach, estrutura de variedade de Banach. Quer dizer, é uma variedade diferenciável modelada em espaço de Banach ao invés de ter dimensão finita. Ok? Quer dizer, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar uma função CR de Mn, né, encontrar uma parametrização de uma vizinhança de F por um espaço de Banach. Bom, qual seria o candidato de espaço de Banach? Quer dizer, a gente tem uma função F, tomando valores em N, né? Ela pega um ponto X aqui, ela vai num ponto F de X. Né? Então, uma função G próxima a essa aqui vai levar o X num ponto G de X aqui perto. Né? Ok? Tá certo? Ora, mas se a gente quer associar um vetor a isso aqui, né, a maneira natural de comparar as duas é o quê? É colocar uma métrica riemanniana aqui, pegar uma geodésica e pegar o vetor tangente a essa geodésica. Né? Okay? Esse seria um espaço, em cada ponto eu tenho um vetor tangente no ponto f de x. Né? Okay? Mas isso aí, né, para essa aplicação que a cada x em M, né, associa um vetor no ponto f de x, um vetor v de x tangente a n no ponto f de x, né? O que é isso aí? Isso aqui, né, para se ver essa aplicação, nada mais é que uma seção do fibrado pullback de Tn. Você pega o fibrado tangente a N, toma o pullback dele, isso é exatamente para essa aplicação, a aplicação que a cada x de M associa um vetor tangente a N no ponto f de x. Ok? Tá? Então, mas isso aqui, né, isso é um fibrado, né, o PF estrela N é um fibrado sobre essa variedade compacta. Então, o espaço de seções, né, é um espaço de Banach. Né, ok?
Então a gente tem uma maneira de... a gente quer associar para cada seção próxima da seção nula, né, tem que ser próxima da seção nula, a gente quer para associar uma aplicação FV, né, numa vizinhança de F. O que seria isso? A gente definiria FV de x como sendo a exponencial em n no ponto f de x do vetor b de x. Okay. Tá certo? Então, se a gente toma uma vizinhança da seção nula, quer dizer, o v pequeno, isso aqui está bem definido e dá uma função diferenciável próxima de f. E vice-versa, né? Dado uma função próxima de S, existe um campo de vetores em V que é levado nela. Então, com isso, a gente está parametrizando uma vizinhança de F nesse espaço por uma vizinhança da seção nula nesse espaço de Banach. Então, é um sistema de coordenadas, né, numa vizinhança de F. Bom, se a gente quer realmente provar que isso é uma variedade sem infinito, a gente tem que ver como é que funcionam as mudanças de coordenadas, né? Mas essas mudanças de coordenadas são diferenciáveis porque a exponencial é diferenciável, né? Depende diferenciavelmente das duas coordenadas. Então aí mostra, esse cálculo tem que ser feito, né? Mas é fácil, né? Então isso dá uma estrutura de variedade diferenciável no espaço das transformações CR de Mn. Então antes de entrar no novo tópico, deixa eu fazer uma aplicação importante desse teorema de densidade das funções sem infinito, né? Então, o teorema que eu tinha enunciado, né, anteriormente, é que se uma variedade CR aqui com R maior ou igual que 1, que isso é falso para R igual a 0, né? Então existe variedade sem infinito N e pundífio C1, pundífio CR F de Mn. Quer dizer, toda variedade toda variedade CR para R maior ou igual que 1 é diffeomorfa para uma variedade de classe sem infinito, né? Okay? Então, para demonstração desse teorema é uma consequência do teorema de aproximação que a gente estava vendo, né? A gente começa com Atlas CR. O que a gente quer mostrar é que esse Atlas CR contém um subatlas sem infinito, né? Se a gente considera o Atlas maximal, né? A gente pega um Atlas maximal CR e o que a gente quer provar é que ele tem um subatlas sem infinito, né? Okay? Então a gente pode considerar aqui a coleção, né? Coleção, o conjunto, né, dos subatlas, coleção, vamos pegar o conjunto C, tal que
que é o conjunto dos B's contido em A, onde B não é um atlas, mas o B, mudanças de coordenada em B são sem infinito. Quer dizer, consideremos todas as subcoleções de cartas locais de A, né, onde as mudanças de coordenadas são sempre sem infinito. Por exemplo, o elemento aqui seria o elemento constituído de apenas uma carta local. Aí as mudanças de carta são sem infinito porque não tem nenhuma outra, né? A mudança de carta é a identidade. Né? Okay? Então a gente considera essas caras. E o que a gente quer mostrar é que tem um atlas aqui. Tem uma dessas coleções que contém, que cobre a variedade inteira. Né? Para mostrar isso, a gente toma, usando o lema de desordem, toma o B. Né? Para a gente ter para definir uma ordem parcial nisso aí, né? Considerando o seguinte, para cada elemento B, a gente considera o subconjunto de M, que é a união dos domínios. Das cartas em B. Das cartas nesse conjunto de cartas. Então, subconjunto de B, que, por definição, tem uma variedade sem infinito. Né? Então, é um subconjunto de B que tem uma estrutura de variedade sem infinito, onde a inclusão é PCR, porque o B é constituído de cartas de A. Né? Okay? Então, a gente vai definir uma ordem aqui, que dado pela inclusão aqui desses conjuntos de M. E a gente pode tomar o B maximal. Okay. Então, com isso a gente tem um atlas. Esse atlas a gente considera o conjunto B correspondente de... Um atlas não, a gente quer provar que é um atlas. Né? Provar que um atlas para provar que B é igual a M. Né? Mas a gente tem esse B, ele tem a propriedade o seguinte, que as mudanças de coordenadas, né, isso aqui dá um atlas em B, um atlas sem infinito, né, em B, mas que eu não posso acrescentar nenhuma outra carta de A, né, a B, cujo domínio não esteja contido nesse B, porque ele é maximal. Né, ok? Tá certo? Eu vou provar que esse B tem que ser igual a M. Okay? Tá? Para isso eu tenho o seguinte, eu tenho dentro de M, eu tenho esse B, né, dentro de M. Então o que eu faço é o seguinte, eu pego, suponha por absurdo que ele não seja M. Né? Se isso é diferente de M, eu tenho um ponto que pertence à fronteira de B. Né? Tem um ponto X que pertence, tem um ponto X0 que pertence à fronteira de B. Ok? Tá? Ora, mas esse ponto X0 aqui, ele está em M, então ele tem uma carta local φ, né? Φ disso aqui num aberto de RM. Aqui nós temos RM, tem um aberto e tem uma carta local de M aí. Tá? O que eu quero agora é mudar essa carta local aqui, de tal forma a obter uma carta local de M ainda, que tem a propriedade que eu quero. Ok? Por esse aberto aqui, né, por essa carta local, ele vem no aberto aqui. Né, eu vou olhar para o inverso
dessa aplicação psi para o inverso de φ. Né? Então, isso aqui, esse psi, é um difeomorfismo CR dessa região nessa outra região. Ok? Então, eu quero mudar o psi da seguinte forma. Eu vou aproximar esse psi por uma função que seja CR, que seja sem infinito nessa vizinhança aqui. Okay? Então, eu vou definir um psi tilde, né, que seja sem infinito em φ. Vamos chamar isso aqui de U, né? φ de U interseção B. Né? Mas eu quero que esse psi também, ele vai de U tilde, que esse psi tilde de U tilde aqui, PU, seja de classe CR também. Então ele vai ser um difeomorfismo CR, mas eu quero que ele seja sem infinito aqui perto. Né? Ok? Então eu quero definir uma aplicação CR que restrita esse pedaço aqui seja sem infinito. Então, se isso é um difeomorfismo CR, a inversa dele está no Atlas. Né? Ok? Porque é um difeomorfismo CR e então é compatível com as outras cartas locais. Mas acontece que esse cara, quando restrita esse domínio aqui, é sem infinito. Né? Isso significa que a mudança de cartas com todas as outras cartas aqui é sem infinito também. Tá? Ok? Então esse cara aqui, né, eu posso acrescentar isso ao Atlas, para o B, e contraria o fato do B ser maximal. Né? Tá certo? Então, o detalhe aqui, eu tenho que usar essa aproximação de modo a poder estender essa aplicação sem infinito, né, que eu possa aproximar, a uma aplicação que seja CR. Né? Ok? Ora, esse psi tilde, bom, primeiro, dessa região vai ser uma aproximação de φ. E, bom, seria natural definir o psi de x sendo igual a φ de x, se x não pertence a... Ok? Mas aí eu tenho que ter uma emenda CR aqui. Né? Okay? Então eu tenho que tomar essa aproximação cuidadosa aqui, de modo que essa aplicação vai se estender CR para outra que coincide com φ aqui. Né? Ok? Bom, o caso C0 tá claro, né? Eu vou precisar que esse psi tilde, que a distância desse cara ao psi, né, vai para zero quando eu vou para o bordo dessa região. Okay? Mas se eu quero estender CR, eu vou exigir que as derivadas também se aproximam CR. Né? Okay? Então eu vou tomar uma função epsilon, né, positiva. Então o truque aqui é tomar um epsilon definido nessa região aqui, né? Como é que é? Φ de U interseção B PR+, tal que não só ele tende a zero no bordo, né, tal que epsilon de x, né, seja menor que a distância de x ao complementar, né, o tilde menos φ de U interseção B ao quadrado. Né,
Quer dizer, a distância dele ao bordo, ao complementar dessa coisa, ele vai para zero, mas bastante rápido. Quer dizer, menor que o quadrado da distância ao complementar. Tá certo? Bom, então, agora a gente toma para a distância, o por, né, nas cartas convenientes aí, a distância CR, né, de psi tilde menos π, a distância CR menor que epsilon. Em cada ponto x, né, menor que epsilon. Né. E a gente tem que mostrar que esse psi tilde tem derivadas parciais, todas as derivadas de psi tilde nos pontos da fronteira estão definidos, porque esse psi tilde é, obviamente, CR no complementar, e o problema é na fronteira. Né? Então, o que a gente prova, que eu não vou fazer os detalhes aí, é que a derivada de psi tilde dj existe e é igual a derivada do próprio psi para todo x pertencente ao bordo, né, desse conjunto. Quer dizer que a derivada existe e é de fato igual ao psi de x. Isso a gente prova por indução, né, e usando esse fato aqui. Né. Essa é uma desigualdade simples aí. Né. Então, com isso, a gente obtém uma função que ser infinito aqui, estende de maneira CR, e, portanto, eu posso acrescentar essa nova função à coisa, e aí contraria o fato de ser maximal. Então, o teorema diz aqui, existe, se o B é maximal, se esse cara é maximal, esse aqui tem que ser igual a M. E, portanto, todo atlas contém um subatlas sem infinito. Isso é uma consequência desse resultado. Bom, tem outro fato interessante que eu não vou mostrar agora, vocês podem ler nas notas, é que o conjunto das funções sem infinito, de fato, a observação é o seguinte: se a gente pega o conjunto das transformações que são de classe CR mais 1, né, esse é um subconjunto dos espaços das transformações de classe CR, né, que contém as transformações de classe C infinito. Né. Então, se a gente olha a topologia CR aqui, esse conjunto aqui, isso aqui é magro. Quer dizer, o complementar desse conjunto é residual. Quer dizer, embora esse conjunto seja denso, porque esse aqui é denso, né, o complementar dele é residual e, portanto, denso também. Né. Quer dizer, toda função, toda função de classe CR pode ser aproximada por uma função que não é de classe CR mais 1. Quer dizer, em outras palavras, CR de MN menos CR mais 1 de MN, o complementar é residual e, portanto, denso. Né? Certo? Quer dizer, então, tem muitas funções que não são sem infinito, não são, de fato, nem CR mais 1. Isso aí é... Esse
Isso é uma propriedade, isso é um exercício, digamos, que de fato está feito nas notas. Bom, então agora nós vamos entrar no tópico, num dos tópicos mais importantes do curso, né? que é a noção de transversalidade. Aqui nós vamos trabalhar com funções de classe CR com R maior ou igual que 1. Né? Então a gente tem uma função de Mn de classe CR, aqui R vai ser sempre maior ou igual que 1. Né? E PS contido em N uma subvariedade. Então eu digo que F é transversal a S, né? E eu vou indicar isso por esse símbolo, né? F é transversal a S, se, né? Se para todos x pertencente a M, temos ou f de x não pertence a S, ou f de x pertence a S e para a imagem da derivada de f no ponto x, mais o espaço tangente para S no ponto f de x é igual ao espaço tangente a n do ponto f de x. Quer dizer, a imagem da derivada é um subespaço, né, do espaço tangente a n de f de x, que contém um complementar do espaço tangente a S no ponto f de x. Né? Bom, isso generaliza a noção de valor regular, né, que é o caso particular onde S é um ponto. Quando a subvariedade se reduz a um ponto, isso aqui é exatamente a definição de valor regular. Né? Okay? Então, isso aí é uma generalização da noção de valor regular. Né? Okay? Quer dizer, a transformação é transversal a um ponto, se somente se esse ponto é valor regular da transformação. Bom, para a primeira observação, uma proposição, né, é que se f é transversal para S, então f menos 1 de S, quer dizer, a pré-imagem, né, é uma subvariedade de M, de classe CR, né, tal que dimensão de M menos a dimensão de F menos 1 de S, pegou a dimensão de N menos a dimensão de S. Quer dizer, que tem a mesma codimensão. Bom, isso aí é evidente, né? Porque o que a gente tem é o seguinte, a gente tem o N aqui, né? Tem o F, tem o S aqui. Né? Então, se a gente tem um ponto em M, né? Cuja imagem está em S, né? Esse é o ponto X, aqui é o ponto F de X. Né? Okay. Ora,
como S é uma subvariedade, existe uma carta local aqui, né, cuja imagem, né, desse domínio é um produto, né, de RS por Rn menos S, né, um produto de uma vizinhança aqui por outra vizinhança que leva o S no... Okay? Então a gente pode olhar para a pré-imagem dessa região aqui por S, que é um aberto aqui, né? Okay? E a gente observa o seguinte, que a gente pode projetar isso aqui em Rn menos S, né? Okay? O fato que a imagem da derivada contém um subespaço transversal a S, significa que a imagem da derivada aqui, né, quando eu componho com esse diffeomorfismo, eu contenho um subespaço e, portanto, a derivada da composta aqui, né, aqui tem um zero, né, dessa composta, no ponto x é sobrejetiva. Né. Portanto, o zero, né, para cada ponto em x que está na pré-imagem de S, nós temos que nessa região aqui, o zero é valor regular dessa aplicação. E, portanto, a pré-imagem do zero por essa coisa dá uma subvariedade aqui. Okay? Isso a gente já viu. E essa subvariedade é exatamente o f-1 de S. Porque todo ponto de f-1 de S nessa região aqui, a imagem daqui vem cá e vai no zero. Então a interseção de f-1 de S com essa vizinhança é exatamente a pré-imagem de um valor regular, e portanto é uma subvariedade. Okay? Então isso prova a aplicação. Então, o teorema básico que nós vamos provar agora é então o teorema é o seguinte: vamos considerar o conjunto das aplicações CR de Mn, com a topologia CR com R maior ou igual que 1, né? E S contido em N. Para simplificar aqui, vamos tomar uma subvariedade sem infinito. E vamos considerar o conjunto, que eu vou denotar dessa maneira, o conjunto dos F pertencente a CR de Mn, tais que F é transversal a S. Okay? Então, o teorema diz o seguinte, que esse conjunto é grande. Esse é residual. E a segunda propriedade é que se F é fechado, e portanto denso, né? S é fechado, quer dizer, um subconjunto fechado de N, isso implica que esse conjunto de fato é aberto e denso. Okay. Quer dizer, então esse é o teorema básico aí que nós vamos provar. E a prova desse teorema é importante porque, usando a prova, a gente pode provar outros teoremas análogos que são úteis também.
certo? Bom, como tudo que a gente tem feito até agora, né, o trabalho todo é demonstrar alguma coisa no RN, né, no espaço euclidiano. Depois é fácil organizar o argumento para colocar isso em variedades, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer agora é considerar uma situação no RN. Quer dizer, então, digamos que a gente tem uma aplicação RM em RN, né? Com aplicação CR, né? PS PRN com a subvariedade fechada. Vamos tomar a fechada por enquanto. Digamos que F seja transversal a S. Não? F é transversal a S e agora vamos tomar um compacto, né? W aberto. Então, a afirmativa é que se epsilon maior é suficientemente pequeno, e para a distância CR entre FG é menor que epsilon em W barra, quer dizer, aqui eu estou usando a notação, isso aqui pelo sup, né? Vamos usar essa notação para simplificar. Da derivada J de f de x menos a derivada J de g de x, J entre 0 e x pertencente a W barra. Então, isso aqui nós vamos usar daqui para frente essa notação para simplificar. E então é transversal para F em pontos de W. Pois isso é um lema que dá uma certa abertura da transversalidade. Ok? E a gente precisa de um lema análogo para densidade, né? Outro lema que nós vamos provar. Então lema 2. A gente quer para densidade, então a gente tem a mesma coisa, PF de U de RM
Rn de classe CR, né? W barra contido em um compacto. Aberto. Né? S PRN com subvariedade, e tá do epsilon log 0, né? Existe G U PRN de classe CR, né? tal que G é transversal a S em W, bom, G igual a F fora de vizinhança de W barra, né? E a gente pode G é transversal com a S em todo ponto, né? Onde F é transversal. Não, isso aqui a gente não precisa. A gente pode colocar, mas não vai precisar. Tá? Tá. Então a gente tem essa outra. Né? Esses dois lemas são os lemas fundamentais que vai permitir a gente provar esse teorema aqui. Né? E a prova vai ser bastante simples, desde que a gente tenha um lema, os dois lemas nós vamos escolher vizinhanças adequadas aí. Né? Como é que a gente prova o lema? Os lemas, né? Bom, vamos provar esse aqui que é o mais delicado deles, mas isso é uma consequência imediata do teorema de Sard. Nós vamos provar antes um teorema mais importante, é o seguinte, o mais geral, que é assim, nós vamos pegar uma aplicação PF de M vezes P em N, tá? Okay. Sem infinito, agora nós vamos considerar aplicações sem infinito, porque nós vamos usar o teorema de Sard. Tá? Isso aqui nós vamos pensar como uma família de transformações sem infinito de MN parametrizada por essa variedade. Quer dizer, M e P variedades. Tá? Ok? E vamos considerar uma subvariedade. Tá? E a hipótese agora é que esse F é transversal a S. Tá? Bom, se F é transversal a S, a imagem inversa de S então, para um conjunto residual
de pontos y pertencente a P, né, no espaço de parâmetro, com a aplicação Fy de Mn definida por Fy de x igual a Pf de xy é transversal a S. Quer dizer, uma maneira de encontrar transformações de Mn transversais a S é simplesmente encontrar uma família bastante grande de funções que sejam transversal a S. E então a gente tem que, para quase todo y, essa família aqui é transversal a S. Ok? Quer dizer, vamos mostrar primeiro que esse lema, que esse teorema implica o lema. Okay? Então o teorema implica o lema. Por quê? Então, teorema implica o lema. Tá certo? Quer dizer, a gente tem que parte de uma transformação, né, e agora a gente quer encontrar transformações próximas a ela que sejam transversais para essa subvariedade. Ok? Bom, a gente já sabe que as transformações sem infinito são densas, né? Então a gente já pode partir de uma f sem infinito, porque a gente já pode aproximar, fazer uma primeira aproximação desse f por uma função sem infinito. Né? Ok? Então a gente toma um g de U em Prn sem infinito próximo a S, próximo a F, né, suficientemente próximo. Então, a gente quer aproximar esse G, né, vamos chamar G0, né, sem infinito. Então, a gente quer aproximar agora esse G0 por um G que é transversal a S. E aí a gente está feito, né? Ok? Como é que a gente faz? Bom, nós queremos usar esse lema aqui. Né? Então, nós vamos usar uma família agora. A família, nós vamos parametrizar essa família pelo Rn. Né? Encontrar uma família grande de funções. Então, U vezes Rn, né? Em Rn, né? Que pega um x e um vetor v aqui, leva no ponto G0 de x mais v. Ok? Ora, essa aplicação é transversal a S. Tá certo? Por quê? Porque a derivada dessa aplicação em todo ponto é sobrejetiva, porque essa parte aqui já é sobrejetiva. A derivada parcial em relação a essa variável já é sobrejetiva. Então, esse f é transversal para qualquer variedade. F é transversal para S. Então, pelo teorema, para quase todo V, né, eu tenho transversalidade com S. Ok? Então, eu simplesmente defino o G de x como sendo G0 de x. Se eu quero que seja igual a f lá fora, eu multiplico por uma função que é 1, né, numa vizinhança de... Né, então, numa vizinhança, ela é simplesmente
G0 mais V, onde esse V eu posso tomar arbitrariamente pequeno. E de modo que esse cara é transversal à coisa. Então com isso eu provo o lema. Okay? Porque por esse teorema eu posso encontrar o V arbitrariamente próximo de zero, onde isso aqui é transversal a S. E essa função é igual a F lá fora, daí coisa, não tem problema. Tá? Ok? Bom, então a prova então isso prova o lema usando o teorema. Então vamos provar o teorema agora, que também é bastante fácil a prova do teorema. Essencialmente o teorema de Sard, né? Pelo seguinte, porque a gente tem esse F ser infinito, nós vamos olhar, então, demonstração do teorema. Então, a gente olha para F menos 1 de S, isso contido em M vezes P é uma subvariedade. Okay. E agora a gente quer, a gente olha para a projeção, né, do segundo fator, né, restrito a F-1 de S. Né? Então a gente tem uma variedade, uma subvariedade sem infinito, e tem uma aplicação sem infinito de... Okay? Então, para provar o teorema, basta provar o seguinte: se y de p é valor regular, dessa aplicação, isso implica que Fy é transversal a S. Se eu provo isso, eu estou feito, porque pelo teorema de Sard, o conjunto dos valores regulares de uma aplicação sem infinito é um conjunto residual. Né? Que, portanto, eu tenho o teorema. Né? Então a gente tem que provar isso aqui, mas isso aí é álgebra linear, né? Isso aí é um resultado simples de álgebra linear pelo seguinte. Bom, a hipótese aqui, né, a hipótese aqui é que esse y é valor regular. Então a gente quer verificar a condição de transversalidade. Né? Okay? Então nós vamos pegar um x, vou pegar um xy pertencente a F-1 de S, onde y é valor regular. Né? E, portanto, isso aqui é a mesma coisa de dizer que Fy de x pertence a S, que são os pontos que a gente quer analisar. Okay. Bom, então agora vamos olhar para o espaço tangente para F-1 de S do ponto xy. Né? Ok? Ora, como y é valor regular, né, esse espaço aqui, a derivada dessa projeção é sobrejetiva. Tá certo? Então ela é sobrejetiva, significa, em particular, que esse cara contém
um subespaço E1, né, de forma que π2 leva esse E1 sobre o espaço tangente a P no ponto Y, é um isomorfismo. Tá certo? Então essa projeção restrita a essa coisa é sobrejetiva, então tem um subespaço aqui, né, transversal ao núcleo, né? Ok? Tá certo? Ora, mas acontece, então eu posso escrever o espaço tangente a F no ponto é igual a E1 mais E2, né? Onde soma direta, eu pego um complementar no núcleo de π2, da derivada de π2. Né? Ok? Tá certo? Então, ou podia fazer diferente, né? Pego E2, o subespaço que está no núcleo, que vai no zero, e pego E1 complementar dele, que é o isomorfismo. Né? Ok? Então, esse espaço aqui tem dois pedaços, um que é levado isomorficamente lá e o outro que está no núcleo. Né? Isso aqui dá o subespaço tangente a S. Né? Ok? Ora, mas então eu posso agora complementar esse subespaço aqui para um subespaço tangente a um produto, né? Tomando um outro subespaço complementar de E2. No núcleo de... Tá certo? Ok? O E2, ele... é o kernel de π2 restrito ao espaço tangente, né? E o E3 ele complementa o E2 ok? Bom, o que acontece com a imagem do E3? Você olha para a derivada de F no ponto xy, a imagem desse E3 é um subespaço E4 do espaço tangente lá. Né? Ok? Ora, por definição aqui, bom, agora a gente tem que esse E1 mais E2 mais E3, ele gera tudo agora. Né? P1 mais E2 mais E3 gera tudo, e a imagem de E3 é um E4, e a imagem, né, TF de XY de E1 mais E2, isso está contido no espaço tangente para S no ponto F de XY. Né? Porque, por definição aqui. Né? Esse espaço ele vai no espaço tangente a S no ponto XY. Okay? Portanto, né, esse espaço gera um complementar disso aqui. Portanto, para a derivada portanto, E4 mais o espaço tangente a S no ponto F de XY
para espaço tangente para n num ponto f de x, y. Okay? Mas esse E4, né? O que é o E4? Né? Não, peraí. O E4, isso. Portanto, né, certo. Portanto, o E1 mais E3, né, porque a soma direta, né, P1 mais E3, né, não, é P2 mais E3, né? Por construção, né, isso é o kernel de P2. Agora pintou do espaço, né? Porque o E3 é o complementar de E2 em coisa. Isso dá todo o subespaço de P2, né? Ora, por outro lado, a gente tem que a derivada de Fy, né? O y está fixo, de Tmx, né? Isso é igual, né? Para a derivada de f no ponto x, y, aplicada a E2 mais E3. Né? Quer dizer, a gente tem tem o m aqui, né? O p, tem o π aqui, né? Não, tá errado isso aí. Ah, não, tá certo. Tá? O kernel de π, né, o kernel de π, o núcleo da projeção aqui é, obviamente, identificado com espaço tangente a m no ponto. Né? Esse espaço aqui é o núcleo de π, né, que é a projeção. Para melhor a gente, talvez, fazer um negócio assim, né? Esse núcleo aqui é identificado, né, pela projeção aqui, é isomorfo ao espaço tangente a m no ponto P. E a derivada de Fy, né, é exatamente a imagem desse núcleo, né, porque isso aqui é o núcleo de P2. E a gente tem essa identidade aqui. Ora, mas isso aqui é o E4, como a gente definiu, e esse E4 pela condição de transversalidade, gera contém um complemento do espaço tangente a S no ponto P. Aí concluímos o teorema. Quer dizer, isso é um cálculo local, né, usando álgebra linear só. Okay? E o ponto forte aqui é o teorema de Sarja, né? Esse é que quase todo y é valor regular e a gente está feito. Então, desde que a gente tem uma família de transformações passando por uma transformação dada suficientemente grande, né? Por exemplo, que a derivada é sobrejetiva em todos os pontos, a gente tem que, para quase todos os parâmetros, a gente tem uma aplicação transversal, e, portanto, a gente está feito. Bom, esse outro lema é ainda mais fácil, né? Isso aí é simplesmente o fato que as transformações lineares sobrejetivas dá
P aberto, né, no conjunto das transformações lineares, né? Bom, isso aí é um exercício, né? Isso Bom, então agora a gente tá feito, né? Quer dizer, vamos considerar primeiro o caso S fechado, né? Então, S fechado. Okay. Então, S é P fechada, né? Nós temos, afirma o seguinte, isso implica, PS fechada PS fechada e que vão tomar ter uma vizinhança de F vão dar um F, né? E que vão tomar nessa vizinhança de F, né? O não. Peraí, antes disso, então S fechada, nós vamos provar primeiro que o conjunto dos aplicações CR de MN, o conjunto das F, PF transversas, o conjunto das transformações transversais a S é aberto. Tá certo? Quer dizer, então vamos provar que esse conjunto é aberto, desde que S seja fechado. Quer dizer, em outras palavras, nós temos que pegar uma transformação que é transversal a S, e mostrar que você tem uma vizinhança dessa transformação onde todo mundo é transversal a S. Ok? Como é que a gente vê isso? Bom, novamente a gente considera cartas, né? Feed UI na seed VI em PRN. Cartas locais com F de o WI que a gente ia chegar, WI contido em VI, né? E a gente quer provar que é aberto, né? PCF é transversal a coisa e aí nós vamos mostrar que existe um ROI maior que zero, tal que se G pertence a uma vizinhança dado por essas cartas de F,
Isso implica G transversal a S. Ok? Bom, isso é uma consequência desse lema aqui, né? Por quê? Porque a gente simplesmente olha em coordenadas, né? Transversal a S significa transversal a S em todos os pontos, então a gente vai querer que seja transversal. Bom, novamente a gente toma que a união de φ menos 1 da bola de centro 0 e raio 1 cobre o M, para o mesmo tipo de carta. Então isso é transversal, a gente usa esse lema e para cada uma dessas cartas a gente obtém o ρ, né, que garante a transversalidade aqui. E aí a gente está feito. Né? Okay? Então a abertura é tem uma consequência direta desse lema e da escolha dessas cartas aqui. Tá certo? Para densidade, quer dizer, a gente quer provar que nesse caso ela para densidade é uma consequência bom, agora a gente tem que tomar um F, né? E que vão tomar uma vizinhança de F. Tá? Okay? Essa vizinhança de F é um espaço de Baire também, e a gente pode tomar a vizinhança dada por uma sequência de transformações como essa aqui. Tá certo? Então agora a gente considera o conjunto AI, né? O conjunto dos Gs pertencente a essa vizinhança, né? Tal que G é transversal para S em φ menos 1 de B1, B de 0, 1, dos pontos desse compacto. Ok? Dos pontos dessa imagem. Bom, esse conjunto aqui, pelo que a gente já provou, esse é aberto e denso. Ele é aberto pela abertura e transversalidade e é denso por essa propriedade aqui. Eu posso aproximar esse cara por uma transformação G. Ok? Então eu simplesmente considero o A como sendo a interseção dos AIs. Cada AI aberto e denso dessa vizinhança, a interseção é residual nessa vizinhança, e como é um conjunto de Baire, esse um conjunto residual é denso, em particular é não vazio. Né? Então isso aqui é um conjunto diferente de vazio. E se eu pego um elemento desse conjunto, uma função desse conjunto, ela é transversal a S em todos os pontos. Ok? Então esse é aberto e denso. E, portanto, a transversalidade é densa. Então, no caso em que S é fechada, a transversalidade é aberta e densa. O conjunto das funções transversais forma um aberto e denso, que a gente está feito. Bom, se esse é não fechado, então a gente perde a abertura. Não é? Por exemplo, você pega a função do círculo πr2, digamos, a inclusão, né? Okay? E toma S, por exemplo,
como sendo o conjunto dos x, y, tais que x igual a 1, y moc 0. Quer dizer, então a gente está tomando o círculo aqui tem um ponto, e estão tomando essa coisa aqui. Ok? Então essa peça de transformação é transversal a S, né? Por quê? Porque ela não intersecta o S. Mas o S não é fechado, porque esse ponto aqui não pertence a S. Né? Pois arbitrariamente próximo de F tem uma que não é transversal a essa, a gente simplesmente translada o círculo para cima. Né? Então a gente falha a abertura se essa é não compacta. Mas a gente resolve esse problema simplesmente escrevendo F, S, como união de fechados, né? Por exemplo, encaixantes de fechado, ou compactos até fechado. Okay? Então, o conjunto dos que são transversais em FI, aí o mesmo argumento diz que esse cara é aberto e denso. E agora a gente toma a interseção isso aqui é residual. Portanto, o conjunto das... Então a gente continua na próxima aula.